Meus irmãos, a paz do Senhor, quero compartilhar com vocês um texto da Palavra de Deus, no Evangelho segundo escreveu João, capítulo 13, os versículos 16 e 17, que diz o seguinte: na verdade, vos digo que não é o servo maior que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Sabeis estas coisas, bem-aventurados sois, se as fizerdes. Este texto, ele fala do episódio em que Jesus tomou a iniciativa de lavar os pés dos discípulos. Jesus, ele, nos seus ensinos, ele usava muito da arte da pedagogia, de ensinar fazendo. Ele coloca uma toalha, enche uma bacia com água e vai lavar os pés dos seus discípulos, dando a eles um exemplo de humildade. Depois de ter terminado a tarefa de lavar os pés deles, Jesus conversa com os discípulos e diz: vocês me chamam Senhor e Mestre, e vocês falam bem, porque eu sou. Se vocês falam que eu sou Senhor e Mestre, vejam que eu lavei os vossos pés, e eu vos dei o exemplo, e eu espero que vocês façam uns com os outros, assim como eu vos fiz. O versículo que a gente leu diz que não é o servo maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Se sabeis essas coisas, bem-aventurados sois se as fizerdes. É interessante perceber que Jesus, como ensinador, ele está dando o exemplo, ensinando os discípulos a como agirem uns para com os outros. E ele dando este exemplo, ele diz: eu sou o Senhor de vocês e eu estou lavando os seus pés. E vocês são servos. Jesus deixa claro de que ele é Senhor e de que os discípulos são servos. Então, eu e você que me ouve é servo de Deus, foi escolhido para ser servo, para servir. E uma das maiores graças, uma das maiores venturas de um homem, quando é escolhido, eu entendo da seguinte forma: que o maior privilégio que nós temos como obreiros, como ministros da palavra, é servir o povo, é servir a igreja. Não há coisa mais importante na vida. Existem dificuldades, existem os percalços do caminho, as intempéries, existem as provações. Todo obreiro passa por isso. Todo obreiro passa por dificuldade. Existe uma luta ferrenha contra as forças do inferno, porque nós estamos lutando com forças espirituais. Mas a maior alegria para a gente é servir a igreja, servir o povo, reconhecendo sempre que o Senhor é o dono da igreja e de que nós somos seus garçons, nós somos escolhidos para servir a igreja e dar a primazia a Cristo, colocar Cristo como primeira pessoa. Mas o que se percebe hoje é que alguns homens, algumas celebridades, vamos dizer celebridades, estão se colocando num patamar tão elevado que Cristo já não aparece mais nas suas pregações, e até os testemunhos que nós ouvimos algumas pessoas darem
A primeira pessoa que se fala não é Deus, a primeira pessoa que se fala não é de Jesus, e a primeira pessoa que se fala não é do Espírito Santo. Mas a primeira pessoa que se registra a fala é que fulano de tal, é que a igreja tal, é porque eu cheguei aqui, é que enquanto eu estava lá, eu nunca vi isso, mas depois que eu cheguei aqui na igreja tal, que fulano de tal falou, aí aconteceu. Nós estamos correndo um risco muito grande de tomar o lugar de Cristo. E a Bíblia diz que Deus não divide a sua glória com ninguém. E pessoas que agem assim estão fadadas ao erro, ao engano. O perigo maior é que muitos crentes, falta de conhecimentos, indultos, seguem essas pessoas, vão atrás, e muitas das vezes por falta de relacionamento com Deus, porque milagre, porque receber bênção de Deus, receber é relacionamento. Não adianta as pessoas ficarem vagando de igreja em igreja, trocando de igreja como se trocasse de roupa, ou troca menos de roupa do que troca de igreja. As pessoas não criam raízes, não têm firmeza, estão fadadas ao engano, ao erro, sendo levadas por ventos de doutrina. A figura do servo aqui é notória. Jesus falou que o servo não é maior que o Senhor. Então quem tem que aparecer é o Senhor. Quem tem que aparecer é Ele. Jesus é o Senhor da igreja. Mas o que se percebe nos últimos tempos é que uma avalanche de celebridades pastorais tem surgido. Pessoas que fazem cartazes, fazem banners, tiram fotos tamanho gigantescas, espalham pelo templo, estacionamento da igreja, se possível até nos banheiros, para que as pessoas vejam ele, querem ser vistos, querem aparecer. E Cristo já não tem mais a primazia em tais lugares. De maneira que os testemunhos são vinculados primeiro à pessoa, são vinculados primeiro ao homem. Isso é um terreno muito melindroso e nós devemos tomar cuidado. Observando as cartas de Paulo, Judas, João, Paulo ele escreve as suas cartas e a sua apresentação é interessante. Porque ele chega assim e diz: Paulo, apóstolo, ou Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para apóstolo. Judas, servo de Jesus Cristo aos santos. João, servo de Jesus Cristo às igrejas. O que nos faz pensar é que nós devemos nos colocar no nosso lugar, deixar que Cristo reine. Nós somos servos da igreja, nós somos servos do povo, nós somos servos de Deus. Que Deus tenha o primeiro lugar, que a honra, que a glória, que a veneração seja direcionado a Ele, e que a nós, como vasos de barro, que recebemos um tesouro do céu, para mostrar que a excelência não é de nós, que nós somos falhos, nós somos fracos, nós temos fraquezas físicas, temos fraquezas emocionais, nós temos fraquezas morais. Nós precisamos reconhecer
a nossa dependência de Deus, saber que se Ele nos escolheu para nos usar, nós devemos direcionar a Ele a glória dos feitos que Ele faz por nós e ficar felizes de Ele usar pessoas ruins, pessoas incapazes como a gente. Então Cristo deve ser o centro da nossa pregação. Cristo deve ser o alvo principal. Cristo deve estar em primeiro lugar. Honre a chamada que Deus te deu, que Ele te fez. Coloque Cristo na primeira pessoa. Quando João estava preso e foram denunciar Jesus, disseram para João que Jesus estava batizando e fazendo mais discípulos do que ele. Aí a resposta de João, e olha que Jesus deu o testemunho de João, disse que entre os nascidos de mulher não tinha homem maior que João. E quem falou foi Jesus, não foi eu. João olha para quem vai fazer a fofoca e diz: eu quero que ele cresça, é necessário que ele cresça e que eu diminua, que eu desça, para que ele se eleve. Tomemos como exemplo a história do apóstolo Pedro. É fantástica. No último momento da sua vida, quando os soldados foram crucificar Pedro e queriam crucificar ele da mesma forma que crucificaram Jesus, ele disse que não queria ser crucificado daquela forma, porque ele não se achava digno de morrer como morreu o seu Senhor. Aleluia. Não se achava digno e pediu para que fosse pendurado de cabeça para baixo. Meus irmãos, dê a Cristo a glória devida. Coloque Ele em primeiro lugar na sua vida, na sua agenda, nas suas mensagens, nos louvores. E deixe que Ele reine. Que Deus os abençoe.